Seja bem-vindo a mais um Sandro Miranda. Fala Miranda Cast aqui na TVBC e hoje eu vou bater um papo com o meu amigo em particular. Trabalhou junto com a minha esposa numa das pastas da minha concepção muito importante na cidade, que é uma pasta que cuida do servidor público, o FUNSERVI. Quem está comigo hoje é Léo. Bem-vindo, prazer te receber, irmão. Obrigado, Sandro, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado pela oportunidade. Agora vamos contar um pouquinho da história desse trajeto do Léo no FUNSERVI. Foram aí 6 anos de governo? Exatamente. Início de 2017, recebi o convite para fazer parte do FUNSERVI, cuidar do Departamento de Saúde. Não sabia o desafio que estava pela frente, mas estava com bastante vontade e preparado, né? Então, foram 6 anos à frente desse departamento, importante, como tu acabou de citar. 8 mil beneficiários, uma rede credenciada hoje com mais de 200 clínicas, laboratórios, hospitais. Então, FUNSERVI, com certeza, é uma das principais pastas do município de Balneário Camboriú. Para quem não sabe ou não conhece, porque a gente fala, eu falo sempre que é muito importante porque trata de vidas. Exatamente. Né? E trata da vida no momento mais crítico, que é o momento que tu é obrigado a procurar um médico, né? É isso mesmo. Porque enquanto a gente está com saúde, beleza, mas quando dói... Quando dói é onde a gente... Mas para onde a gente corre tem que ter o acolhimento, né? É. E tu estavas ali numa pasta que chegava pessoas a todo instante, todos os dias, eu sei disso, porque a Milena comentava muito comigo em casa, pessoas que chegavam ali, cara, desesperadas, atrás de ajuda, de abraço, de consolo, mas principalmente de encaminhamento. Primeiro, era legal explicar o que é o FUNSERVI aqui em Balneário Camboriú, né? Que eu acho que isso é uma coisa que tem em todas as cidades, Léo. FUNSERVI é um plano de autogestão, né, custeado pelos servidores, já fez 30 anos agora. Quando eu entrei em 2017, ele tinha seus 23 anos de criação. A minha pasta inicialmente era o Departamento de Saúde, então eu recebia os pacientes ali, os beneficiários, no momento em que eles mais estavam precisando. Depois eu acabei assumindo a superintendência do FUNSERVI e de lá para cá a gente fez diversas implementações e melhorias que hoje fazem do FUNSERVI, sem dúvida alguma, o melhor plano de saúde da região. Em 2017, a rede credenciada tinha 70, 80 clínicas, hoje tem mais de 200 clínicas credenciadas. Quando eu falo de rede credenciada, é bem importante a gente falar... Um pouquinho nervoso. Relaxa e dá ali. Até eu acho que é legal tu frisar, Léo, que a maior diferença do FUNSERVI, quando a gente fala em planos de saúde, a gente já remete àqueles conhecidos, tipo Unimed, tipo, né? Esses que são bem padrões. Bem padrões. Mas o FUNSERVI aí é uma coisa que realmente eu admiro. Ele é um plano de saúde, só que, pô, ele é muito mais que o Unimed. Muito mais que a Unimed. O FUNSERVI ele tem a rede credenciada maior do que o da Unimed, né? Hoje o FUNSERVI ele tem de hospitais credenciados o Hospital do Coração, Marieta, Pequeno Anjo, Hospital de Olhos, e a Unimed, por exemplo, hoje só tem a Maternidade Santa Luísa, descredenciou os outros hospitais, né? Então, sem dúvida, o FUNSERVI tem a maior rede credenciada da região, né? A gente conquistou isso ao longo dos anos. E o beneficiário, a gente iniciou em 2017 com o diferencial de fazer um atendimento de acolhimento ao beneficiário, né? Em 2017, a gente implementou um novo sistema fazendo a desburocratização dos pedidos de cirurgias e exames, né? Então, aquele processo de cirurgia que durava 30 dias, a gente quebrou para uma semana. Esse foi o primeiro passo de 2017, né? Até pensando no próprio servidor, né? Porque quando ele chega ali, chegava em que precisando da cirurgia, cara, o corpo, ele não tem pause, espere 30 dias para ser operado. Exatamente. E aí ele esperava 30 dias, às vezes faltava um documento, um laudo de exame, e aí aquilo podia se estender para 60, 90 dias. Então, a gente conseguiu desburocratizar, parametrizar o sistema para que ele fosse ágil e ajudasse o beneficiário nesse momento que ele precisa urgente fazer o procedimento, né? Em 2018, eu cito uma das grandes decisões que a gente fez ali, foi o atendimento multidisciplinar para crianças com autismo. A gente recebia bastante pedido de autismo, de tratamento para autismo, e o FUNSERVI negava para os pais irem procurar judicialmente. Os planos de saúde agiam dessa forma, né? Então, eu tinha diversos pedidos de tratamento multidisciplinar,
a gente conseguiu, através do Conselho Administrativo, autorizar esses atendimentos, e hoje a gente tem mais de 50 crianças fazendo atendimento em qualquer método, desde que o médico solicite da forma correta, método Denver, Bobat, ABA. Então, hoje o FunServir ele disponibiliza o atendimento sem a necessidade de o paciente procurar via judicial. Agora, são poucas as cidades que têm esse modelo de plano de saúde, né? Pouquíssimas. Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí tentou alguns anos atrás e não deu certo, justamente pelo fato de... E Florianópolis também cometeu um grande erro, que foi mudar o modelo que é o do FunServir hoje. Hoje o FunServir ele tem a autogestão, ele faz a rede credenciada e ele não depende de A, B ou C, né? Então, esse é o modelo correto, que é o que a gente vem construindo com força ao longo dos anos. Florianópolis cometeu o erro de direcionar para apenas um prestador, quebrou o plano de saúde dos servidores, não sei como é que está nesse momento lá agora, e Itajaí é a mesma coisa. Itajaí hoje não tem plano de saúde, o servidor que quiser aderir, ele tem que procurar um plano privado, através da ASPMI lá, né? Mas aí são as mensalidades convencionais e aí foge do orçamento da maioria dos servidores que ganham um pouco abaixo, então já não consegue estar pagando o plano de saúde privado, no caso, né? Agora, falta um pouco de boa vontade eu digo até dos vereadores, do gestor em si da cidade, de olhar com mais atenção para o servidor público. E eu falo isso porque minha mãe foi servidora pública em Itajaí, foi garinha em Itajaí. Minha mãe varria a rua Ciro Luz quando era rua. Estou falando aí de 30, 40 anos, na época do prefeito Amilcar Gazzaniga. Olha que tempo que faz isso. Bastante tempo. Eu me faço essa pergunta várias vezes, né? Por que Itajaí não copia o modelo que está na cidade vizinha, né? Itajaí tem a oportunidade de utilizar a mesma rede credenciada do FunServir de Balneário Camboriú. Então, se tem uma cidade que deveria estar olhando para essa engrenagem que dá certo, é Itajaí. Porque é só os vereadores ou o poder público querer criar, né? Faz o fundo e, a partir daquele momento, faz a rede credenciada. Porque a rede credenciada, não necessariamente a prefeitura vai pagar, o município vai pagar algo por aquilo. Só paga depois que o serviço é prestado. Então, tu ter a rede credenciada maior não significa ter um custo maior, né? Então, por isso que quando eu entrei em 2017, que a gente tinha 73 clínicas credenciadas, o meu objetivo, o foco, era estender o máximo essa rede credenciada. Porque daí os servidores eles iam falar um para o outro, né, que o FunServir agora está com uma clínica boa de oncologia, agora está uma clínica boa de neurologia. Então, esse foi um dos fatores principais para que em 2018, 2019, o FunServir teve uma grande adesão, né, pulando lá de 6.500 beneficiários para quase 7, 8 mil agora. Uau! Isso. Mas aí que eu acho fantástico o FunServir nesse ponto. E até como tu colocou anteriormente, hoje nós temos um problema altíssimo do diagnóstico de autismo. Exato. Né? Antigamente, no nosso tempo, não tinha isso, mas agora tem o diagnóstico. Né? Pode ser tratado cedo. Eu tenho um autista na família, que é meu sobrinho, o Augusto, e a minha cunhada é servidora em Itajaí, e ela tem que arcar com todas as despesas que não são poucas. Não é barato tratar uma criança com autismo. É bem elevado, o custo é bem elevado. A gente, quando eu falei que a gente fez esse credenciamento de clínicas para autismo. A gente começou com uma clínica aqui em Balneário, hoje tem mais de 10, tem em Itajaí. Então, o beneficiário do FunServir hoje pode estar escolhendo essas clínicas. É um custo bem elevado. Hoje, o FunServir ele tem um modelo de coparticipação de 20%. O nosso próximo passo, e a Milena fez parte disso, seria a isenção da coparticipação para esse atendimento de autismo, que hoje é de 20%, assim como na oncologia também, esse seria o próximo passo. Então, de 2017 para cá, foram várias conquistas para que hoje a gente pudesse estar partindo para esse ponto-chave, né, que é a coparticipação da oncologia e a coparticipação do autismo. Né? Mas... Qual é o teu tipo de pensamento? Aqui é um pensamento que nós dois, eu acho que vamos até pensar de forma igual, porque o FunServir passou aí, tentaram fazer algumas manobras para entregar ele a um único prestador de serviço. Qual é a tua opinião sobre isso? Minha opinião é que é um desastre total. Né? O FunServir hoje ele é o que é, justamente por essa autonomia de rede credenciada.
como eu acabei de falar para ti, credenciar um prestador não significa ter que pagar algo. Ele só vai receber se aquele paciente olhar no site do FunServi e decidir ir naquele prestador. Então, a partir daquele atendimento, gera uma consulta, gera um exame, e é ali que a gente paga a tabela que é publicada no edital de credenciamento, né? Então, fazer algo diferente disso, direcionar para apenas um prestador, vai ser um desastre total. Florianópolis fez isso e quebrou o plano de saúde dos servidores, né? Eu não vejo nenhum motivo para esse tipo de decisão. Esse foi um dos motivos para a minha saída do FunServi, né? Eu fui contra, a diretoria hoje é contra, a Milena é contra. Então, a gente entende que toda a construção que a gente trouxe de 2017 para cá, a gente ia simplesmente colocar na lata do lixo, né? Hoje, o FunServi, como eu repito, é o melhor plano de saúde da região, justamente por uma rede credenciada ampla, porque o beneficiário pode escolher e não precisar cair em 0800, ter que pedir autorização para nenhum plano de saúde, porque daí a gente já sabe como que funciona e é exatamente isso que a gente não quer para o FunServi. Entendendo que o servidor é o motor que faz a cidade girar, né, cara? É o servidor que movimenta a cidade. O restante, prefeito, vereador e os comissionados, entra e sai. E é eles que ficam ali. E eles merecem ter esse tipo de benefício que é, pô, na hora da saúde dele ou do seu familiar, ter recurso de poder levar num lugar que ele vai escolher, porque aí está a grande vantagem de ter um número grande de pessoas fazendo parte desse FunServi, porque, cara, se fosse uma Unimed da vida, tudo bem, a Unimed já foi até chique, antigamente ter Unimed, mas é só a Unimed? Exatamente. Então, é exatamente isso. O paciente hoje ele tem autonomia para estar escolhendo, né? Volto a citar o tratamento multidisciplinar para autismo. A Unimed, como tu citou, a Unimed ela tem um núcleo para atendimento de autismo. Então, os pacientes Unimed hoje, eles têm que atender autismo naquele núcleo. E se tu não gostou daquele atendimento, ou daquele método, ou daquele profissional, tu não tem para onde correr, tu tem que tratar naquele núcleo. Hoje, o sistema da Unimed é assim. E o FunServi, hoje, para autismo, tem mais de 10 clínicas. Então, esse é o diferencial do plano dos servidores. É isso que a gente preconiza, que a gente defende, que é a autonomia de escolha, autonomia de autogestão, um atendimento de acolhimento, né, um atendimento humanizado. Em 2017, é o que eu preconizava, como tu falou, que a Milena, né, passou para ti, que eu recebia diversas pessoas na minha sala. Então, é exatamente isso. Eles simplesmente não chegam na recepção com um problema e saem com uma dúvida. Não. Se não resolver o problema na recepção, eu atendo na minha sala e a gente vai sair de lá com o problema dele direcionado para o tratamento correto. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque saúde, eu sempre brinco isso, saúde não se brinca, não, né? Tem cronômetro. Não tem cronômetro. Ficou doente e a coisa fica séria. Exatamente. Hoje tu és filiado ao Partido Liberal? Partido Liberal, sou filiado desde 2017, quando recebi esse convite, já foi através do deputado Carlos Humberto, né? Hoje deputado Carlos Humberto, e a qual eu venho trabalhando em parceria desde então, né? Deputado Carlos Humberto, que era nosso vice-prefeito e secretário de planejamento em alguns momentos do governo, e hoje é o nosso deputado. E como é que tu enxerga as ações do Carlos Humberto agora como deputado estadual? Sem dúvida nenhuma, enxergo muito positivo, né? Principalmente falando da saúde, que é o que a gente está conversando nesse momento. O Carlos Humberto tem priorizado bastante os recursos para a saúde, né? Ele disponibilizou bastante recursos para o Hospital Ruth Cardoso, para o aumento de leitos de UTI, né? Assim também como para Itajaí, junto com o governador Jorginho Melo, né? A secretária Carmen Zanotto, para Itajaí mesmo, foi destinado mais de 100 milhões para inaugurar a nova ala Madre Teresa, que é o UNACOM, onde trata oncologia ali em Itajaí. Para quem precisa desse atendimento sabe da importância que foi a inauguração do UNACOM, assim também como recursos para aumentar a quantidade de leitos no Marieta, Pequeno Anjo. Pequeno Anjo teve a inauguração na semana passada, também com recursos do gabinete do deputado Carlos Humberto. E, sem dúvida, eu enxergo com muito bons olhos, porque o deputado e o governo do Estado, se tem uma pasta que eles estão priorizando, é a da saúde. Como a gente vem falando aqui, o paciente não aguarda, né? A fila de cirurgia não espera, mutirões de atendimento de cirurgia. Então, com certeza, é um governo e é um
um trabalho do deputado Carlos Humberto, que vem fazendo a diferença no Estado e na nossa região em relação à saúde. E hoje o teu domicílio eleitoral está em Balneário ou está em Itajaí? Meu domicílio eleitoral hoje está em Itajaí. E tu pretende ser pré-candidato, já é pré-candidato em Itajaí a uma vaga na Câmara Municipal? Eu gostaria de contribuir administrativamente com o Carlos Humberto. Esse é o meu desejo, né? Eu venho trabalhando com ele, no caso, né, com o PL, desde 2017. Então, quando eu fui para Itajaí, a princípio era para trabalhar, fazer uma base até para o próprio Carlos Humberto e foi dessa forma que eu enxerguei. E aí agora, com a possibilidade de ele vir de candidato a prefeito, a minha prioridade é poder trabalhar administrativamente para ajudar na administração do Carlos Humberto. Caso isso não venha acontecer, daí, quem sabe, candidato só na próxima. Nessa não ainda? Nessa não. Tu não teria coragem de encarar, botar o nome lá e vamos para a luta? Tenho coragem de encarar, tenho essa vontade. Eu acredito que eu aprendi a trabalhar no órgão público e enxergar a necessidade das pessoas, né? A área da saúde é uma área bem frágil e eu percebi que a minha administração ela foi, de uma certa forma, positiva, acolhedora, né? Como a gente vem conversando aqui. Tenho esse desejo de colocar meu nome à disposição, só que, a princípio, pretendo contribuir administrativamente numa possibilidade de governo do Carlos Humberto. Se Carlos não for o candidato, bater o pé não é o candidato, seria candidato em Itajaí? Seria. Se o Carlos não fosse o candidato aqui em Balneário, eu seria candidato em Itajaí. Colocaria a proposta de criação de um fundo servir lá, defenderia essa bandeira, como a gente já conversou aqui. Não sei por que as outras cidades não têm um plano como esse, né? Uma engrenagem que desafoga o SUS, são quase 8 mil beneficiários, então a gente está falando de quase 10% dos eleitores de Balneário Camboriú. Hoje tem 100 mil eleitores aqui? Isso. A gente está falando de quase 10% dos eleitores de Balneário Camboriú. Então, uma engrenagem que desafoga o SUS em quase 10%, gera emprego e renda na economia do município através dos serviços que são prestados na rede credenciada, né? Então, as clínicas dependem do Fundo Servir, os hospitais, né? Então, quantos milhões de reais foram destinados para o Pequeno Anjo durante esses 7 anos de Fundo Servir, né? Em 2018, a gente publicou um edital de credenciamento. Credenciamos o Hospital Pequeno Anjo, que ainda não era credenciado, Marieta, Hospital de Olhos, Hospital Sadalamin em Joinville, que é especialista em oftalmologia. Credenciamos diversas clínicas de oncologia, Balneário e Itajaí. Então, todas essas clínicas, esses hospitais, eles, de uma certa forma, dependem dos planos de saúde, e o Fundo Servir é um deles, é um dos mais importantes que tem para eles. Então, eu tenho bastante orgulho de ter contribuído para Itajaí, para Balneário Camboriú, para esses recursos que foram enviados, e hoje ver o Hospital Marieta inaugurando, o Pequeno Anjo inaugurando uma nova sede, eu tenho certeza que é consequência dessas parcerias que a gente construiu desde 2017. Pretensões políticas, então, só de bastidor? Só de bastidor. Pretensão política, nesse momento, só de bastidor. A gente está na expectativa aí de ver como é que vai ficar o cenário político aqui em Balneário. Acredito que tu também, né? Todo mundo está na expectativa. Todo mundo está na expectativa. Mas eu pretendo estar firme e forte ali junto com o Carlos Humberto. E caso ele não seja candidato a prefeito, aí eu vou ter uma conversa com ele para ver como que a gente direciona essas minhas pretensões aí para. Agora, seria muito interessante ter alguém em Itajaí, no cargo como vereador, lutando por uma bandeira tão nobre que é a saúde, principalmente nós estamos falando da saúde, claro, não é de todos os munícipes, mas é do trabalhador que trabalha dia e sol ali na prefeitura, que é o servidor público, trazendo aí um pouquinho mais eu digo um pouquinho mais de tranquilidade, porque quando tu sabe que tu tens um plano de saúde legal, né, acontece, porque, cara, meu pai dizia que para morrer bastava estar vivo. Bastava estar vivo. Então, para ficar doente, basta estar com saúde. Exatamente. Então, hoje a gente está bem aqui, sentado na mesa, conversando, a gente não sabe do amanhã. Mas quando você tem a certeza que tu tens um plano que pode não resolver, mas vai te dar segurança de atendimento. E aí a gente não está falando só do servidor, estamos falando da família dele inteira, né? Porque é o servidor diretamente e a família de forma indireta, que ele pode escrever ali os filhos, o marido, a filha. Então, alguém fica doente,
Tá assistido. Tem para onde correr, está assistido. Funservir é uma engrenagem fantástica. Em 2019, nós alteramos a lei do Funservir. Ele vinha com as contas, não estava sobrando, vinha as contas equilibradas, e aí a gente fez um estudo e decidimos por elevar a idade do dependente filho para 29 anos, e era de 18. E foi uma decisão acertada, que um ano depois o fundo já estava com superávit, teve uma adesão muito grande. Então eu pontuo os três pilares desse período em que eu estive no Funservir. Eu cito o edital de credenciamento, o novo edital de credenciamento em 2018, partindo de 70, 80 prestadores para quase 200 hoje. A alteração da lei do Funservir, abrindo mais o leque de atendimentos e de cobertura daquilo que a ANS preconiza para aquilo que realmente o paciente necessita. Então, a gente tinha procedimentos que a ANS que não constavam no rol da ANS, mas se o paciente fosse judicialmente, ele conseguia. Então, não faz sentido fazer o paciente ter não faz sentido fazer o paciente perder tempo para o atendimento e gastar dinheiro entrando via judicial, né? Então, essa alteração da lei, ela abriu mais o rol de cobertura do Funservir, aumentou a idade do dependente filho, e isso fez com que teve uma adesão muito grande e o fundo viesse com as contas tendo superávit ao longo desses anos. A tua saída do Funservir, eu sou obrigado a tocar nesse assunto, é impossível. A gente percebeu que houve um cunho político muito forte, infelizmente. A Balneário Camboriú hoje sofre com isso, né? De repressão política. Se você não está comigo, você já se tornou contra mim. E vão tirando de lado. E eu lembro que nos primeiros meses ali, quem acabou abraçando o teu serviço foi a Milena. As pessoas iam lá atrás do Léo. Exatamente. Cara, como foi para ti? Porque para mim foi um choque. Como foi para ti trabalhando ali, de repente tu recebe a notícia, estás fora, e a gente vê que não é fora por incompetência, porque não trabalha, é por questões políticas. Com certeza. Foi um choque para mim também. Eu recebi o comunicado através da diretoria do gabinete. Então, a gente vem fazendo um trabalho forte, construindo, tendo bons resultados, e, de repente, no momento em que o partido está com os seus candidatos eleitos, a gente vem fazendo um trabalho forte, não só politicamente, como administrativamente, exatamente nesse momento em que a gente é chamado para dizer que não vai precisar mais. Com certeza houve um cunho político, não tenho dúvidas disso, né? E vem se estendendo até os dias de hoje, como a gente está enxergando aí as brigas políticas aí para ver quem é o sucessor. Eu enxergo que o Carlos Humberto ele é sucessor por natural. Né? Secretário de Planejamento nas principais obras. É claro que o governo não teve só decisões acertadas, mas as obras de infraestrutura foram impactantes positivamente no município. O Carlos Humberto era secretário de Planejamento, um vice-prefeito atuante, e, de repente, não é o sucessor do governo. Então, no mínimo estranho. No mínimo estranho. Então, com certeza, eu não tenho dúvida de que a minha saída teve cunho político, mas a gente está no meio, a gente sabe como é que funciona, mas realmente foi um choque para mim também. Sentes falta do Funservir? Sinto falta do Funservir. Eu vejo que tu fala com tanto carinho, com tanta paixão dessa pasta. Eu digo para ti, Sandro, que foi um propósito para mim, porque primeiro eu não imaginava que eu ia trabalhar na área da saúde, né? Eu sou formado em administração, recebi esse convite e, a princípio, pensei em não aceitar, mas eu não tenho dúvidas de que foi um propósito, porque a partir do momento que eu assumi esse cargo e que comecei a fazer um atendimento humanizado, um atendimento de acolhimento, eu percebi que as pessoas sentem falta disso no poder público, né? Então, hoje a gente tem o serviço público, o Sistema Único de Saúde, o SUS, por exemplo. Ele cobre tudo, mas tu não consegue quase nada. Então, porque tu não sabe onde buscar, demora para buscar, então é um exame de imagem que tem que ir no teu posto de saúde, daí não é aquele, é o outro, e é no hospital, então tu fica perdido. E esse atendimento que eu fiz no Funservir era justamente para direcionar. E eu falo de propósito
porque, tu sabe, né, nesses últimos 6 anos eu perdi a minha mãe e meu pai para o câncer, né? Então, eu não tenho dúvidas de que eu precisava passar por isso, até me arrepio. Eu precisava passar por isso para entender também, né, como se sente um paciente, né, que está no momento de desespero e precisando do atendimento, né? Então, sem dúvida alguma, foi de grande crescimento pessoal, foi de grande crescimento profissional, e eu quero dar continuidade disso. Tenho saudade do FunServir, deu muita dor de cabeça, fiquei com os cabelinhos branco aqui, mas eu me achei ali, me encontrei, e eu tenho vontade de continuar contribuindo e melhorar ainda mais o plano de saúde de servidores, ou de criar um plano de saúde em Itajaí para os servidores. Tenho certeza que seria muito importante quando eu olhasse para trás e ver tudo aquilo que a gente conquistou. É uma coisa que tu estás falando, e passei pela mesma dor, perdi minha mãe para um câncer, isso foi em 2007, e só quem passa na pele entende a dificuldade que é e como é difícil enfrentar isso pelo SUS. Exatamente. É muito difícil, e aqui eu quero mandar um abraço carinhoso para todos os servidores ali do Hospital Marieta, que é onde nós íamos toda semana, e muito bem atendidos sempre, um pessoal que, cara, eles se esforçam. Ela era atendida no NACOM ali, no lado do Marieta, ali embaixo, no lateral ali, né? Então, meu pai e minha mãe também foram ali do lado. A minha mãe ainda pegou já agora a ala nova ali, a Madre Teresa, que a gente chama, né? E por isso que eu falo que eu vejo muito positivo esse empenho do governo do estado e empenho do Carlos Humberto, porque para nós aqui da região e para a gente que passou por isso, sabe da importância que é o NACOM. Ele atende a região inteira, e agora a Madre Teresa lá é fantástico, as instalações todas novas. Então, com certeza, o pessoal da região tem agora um atendimento de primeira. Antes tinha, agora continua tendo mais ainda, mas com uma qualidade melhor e sem precisar estar esperando muito, né? Agora tu entendeu que o teu propósito é cuidar das pessoas, né? Entendi que o propósito é cuidar das pessoas, e eu, a princípio, então, eu vou ficar bastante tempo na política, né? No serviço público. Eu sempre digo o seguinte, cara, quando você entende o que você está fazendo, aí você deixa de fazer por dinheiro, não é mais um emprego, não é mais um trabalho, se torna uma paixão. Exatamente. Aí você, eu brinco isso, tem gente que fica bravo comigo, mas eu digo, eu não trabalho, eu tenho 52 anos, eu não trabalho. Eu entendi que isso aqui é o meu propósito. Comunicar, falar com as pessoas, ter um espaço para receber as pessoas, né? Então, eu venho para cá às 7 horas da manhã, saio daqui 11 horas da noite, e o cara, pô, tu trabalha para caramba. Eu falei, não, cara, eu não trabalho. Eu vivo o meu propósito. Isso. Porque eu faço aquilo que realmente eu gosto. Exatamente. Né? E tu encontrou teu propósito na área da saúde. Propósito na área da saúde. Com certeza, eu entrava no FunServir bem cedo, saía à tarde, trabalhava final de semana, e às vezes eu estava viajando com a minha esposa e parava o carro para atender um telefone que era um beneficiário, né? E depois da ligação ela até falava, mas tu não pode se aproximar, não é para se aproximar, tu não pode absorver tanto assim os problemas dos outros, né? Mas não tem como. A gente, quando está no serviço público e quando a gente gosta de cuidar das pessoas, com certeza a gente não trabalha, né? A gente dá o melhor da gente. Dá o melhor da gente. Não media esforço para trabalhar final de semana, para trabalhar à noite, porque a gente via que a pessoa estava precisando de uma resposta, precisando de um direcionamento. Então, é disso é isso que eu aprendi a fazer, e é isso que eu quero continuar por algum tempo ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Alguma pergunta que tu queira que eu faça aqui? Acho que foi tudo, né? Vou te matar. Não, já matei tudo e ainda botei mais um pouco, né? Matou. Perfeito. Que a gente vai fazendo, né? Vai conversar. Tu manda bem pra caramba, né? Eu só faço isso, né, pô? Tenho obrigado a fazer alguma coisa. Não sabia que tu ia interagir tão bem assim, que tu manda bem pra caramba. Eu tô fazendo 4 anos isso, cara. Bacana, show de bola. Agora eu não tô fazendo todo dia, até porque eu não tenho tempo. A demanda que hoje aumentou muito. Mas é que assim, ó, as pessoas entendem, pô, eu vou fazer uma entrevista lá. Toda entrevista é uma conversa. É uma conversa. Toda primeira pergunta abre brechas para as outras. Certo. Então, se tu souber uma pergunta que tu vai fazer, cara, tu conversa 30, 40, 50 minutos. Simples assim. Simples assim. E quando tu vai falar para um assunto que tu gosta, que tu curte, aí, meu amigo, esquece. Mas o mais bacana é falar com propriedade, né?
Exatamente. Agora, quando se fala de serviço público e política, eu até abro aqui um parêntese, não sei se tu vai concordar comigo. Eu sempre fui uma pessoa, eu vou dizer para ti que até os meus 45 anos, cara, eu nunca me envolvi em política. Não gostava mesmo. Né? Ia votar nas eleições porque era obrigado. Era obrigado. Hoje, eu me arrependo os anos dos quais eu não me envolvi. Porque mesmo que eu não goste, a política acaba mexendo com a nossa vida. Isso mesmo. De uma forma ou de outra. Aí tu vê hoje grupos de WhatsApp discutindo política, mas não fazendo nada. Não fazendo nada. Né? Aí tu vê os absurdos acontecendo. Eu cheguei à seguinte conclusão. Ou eu me levanto, dou o nome de igual, estou aqui, se precisar de mim eu sou candidato, para tentar ser a diferença, ou vou sentar e sossegar e tem que parar de reclamar. Porque se a gente não tentar ser a diferença e fazer a diferença, cara, vai continuar sempre a mesma coisa toda a vida. Toda a vida, não adianta reclamar daí, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, Léo, não está na hora também tu chegar e dizer assim, ó, meu nome está aqui? Vamos tentar? Tem alguns dias ainda, tem, né? Tem uns mesinhos ainda, né? Já estás filhado? Já tô. Agora é só questão de sentar para montar a torre, né? Montar a torre. Eu, em 2017, eu me filiei ao PL, quando eu vim participar... Eu também sou da área da pesca, né? Nossa família tem barco de pesca, pesca industrial, artesanal, e eu nunca imaginei também eu fazendo parte da política e do serviço público. Quando eu recebi o convite em 2017, me filiei ao PL e desde então venho caminhando aí junto com o Carlos Humberto no serviço público. Ano passado... a gente começou a participar do projeto do Jorginho Melo já em 2017. Desde 2017, o governador Jorginho Melo era deputado, virou senador em 2018. E em 2020 e 2021, nós começamos a participar de algumas reuniões na casa do deputado federal Jorge Goethe. E aí, então, eu transferi o título para Itajaí, porque como o Carlos Humberto já estava eleito deputado estadual, daí eu pensei, não, agora é o momento de eu me filiar na minha cidade, né? Porque eu não iria ser candidato em Balneário porque eu trabalhei no Funservir. Eu iria ser candidato em Itajaí porque eu tenho proposta para Itajaí. Então, eu poderia ser candidato aqui em Balneário, tudo bem, mas eu acreditava que eu tenho que ter proposta, eu tenho que fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, foi quando eu decidi transferir o título para Itajaí, o título e a filiação, por acreditar que eu ia... colocar o nome à disposição, trabalhar para criar o Funservir e ajudar o grupo do Carlos Humberto para uma eleição futura em 2026. Né? Então, aí com essas mudanças agora da possibilidade de ele ser candidato a prefeito, a gente vai aguardar os próximos capítulos. Próximo capítulo para Dali. Léo, valeu o bate-papo. Muito obrigado, Sandro. Prazer estar aqui contigo. Foi muito bacana. Fechou. Fechou. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Fique bem, fique com Deus.